Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos de questões relacionadas à religião em geral. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo nós vamos pensar a relação entre uma perspectiva em ética ou metaética, conhecida como intuicionismo, com o argumento moral a favor da existência de Deus. O argumento moral, pelo menos como a gente está considerando aqui, é aquele que vai dizer assim para a gente que nós podemos dizer que Deus existe porque existe uma moralidade objetiva. Ora, por exemplo, acho que todo mundo concordaria, com exceção de alguns psicopatas, que torturar uma criança por diversão é algo errado. Mas se é errado, por que é errado? Será que é só por uma questão de cultura? Não me parece que seja só por uma questão de cultura, né? Parece que torturar uma criança por diversão é errado e continuaria sendo errado ainda que todos concordassem com isso. Torturar uma criança por diversão é errado, ponto final. Mas aí fica a questão, se não é uma questão de cultura, se não é uma questão de opinião, quem que determinou isso? Aí que vem, tem que ter sido um Deus. E aí sim a gente pode dizer que é errado torturar uma criança por diversão. Me parece que é muito difícil a gente negar que existe uma moralidade objetiva. O certo é certo, mesmo que todo mundo achasse que é errado. O que é errado, mesmo que todo mundo achasse certo. O mundo inteiro poderia apoiar a escravidão, mas a escravidão continuaria sendo errada. Não é porque a cultura alemã da década de 40, da década de 30 apoiou o nazismo que o nazismo se tornou certo. O nazismo foi errado e ponto final. E mesmo que o mundo inteiro mudasse de opinião e achasse que o nazismo foi ok, continua sendo errado. Mas como que continua sendo errado? Acho que qualquer pessoa pensar mais razoável pensaria que não tem como isso ser só uma questão de cultura, de momento histórico. Não, é errado e ponto final. Escravidão é errado e ponto final. Torturar uma criança por diversão é errado e ponto final. Tá, então se há essa constatação de que existem coisas que são certas, de que existem coisas que são erradas objetivamente, então tem de haver um Deus? É isso que o argumento moral quer que a gente pense. Mas será que ele procede? E aí nós vamos pensar, para discutir essa questão, uma perspectiva em metaética que é chamada de intuicionismo. Existem várias formas de intuicionismo, mas o intuicionismo ele parte de uma coisa que a gente chama de argumento da questão aberta, que foi proposta por um filósofo chamado D. E. Moore. Então Moore ele propôs o chamado argumento da questão aberta. O que é o argumento da questão aberta? Vamos considerar aqui um conceito moral. Vamos usar aqui o conceito de bom. O que é bom? O que é o certo a se fazer? O que é o certo a ser buscado? Aquilo que é bom moralmente. Tá, mas como que a gente define o que é bom? Será que a gente pode dizer que bom é o que é prazer? Será que a gente pode dizer que bom é aquilo que Deus ordena? Será que a gente pode dizer que bom é aquilo que produz felicidade? O Moore vai falar assim que não dá para definir o bom. Por que não dá? Porque a questão sobre o que é bom é sempre uma questão em aberto. Vou dar um exemplo para vocês. O que é uma questão fechada e o que é uma questão aberta? Uma questão fechada é quando você consegue pegar um conceito, analisar ele em termos de outra coisa e defini-lo. Então, por exemplo, quando eu pego o que é o ser humano? O ser humano é um animal racional. Percebe? Eu peguei o conceito de ser humano e defini ele em função de outra coisa. Mas será que, agora preste atenção à pergunta, o que é o amor? O amor é atração? Atração sexual? Percebe que não, né? Porque nem sempre que tem atração sexual tem amor. Então o que eu quero dizer para vocês com uma questão aberta? Uma questão aberta é quando você não consegue definir uma coisa completamente em função de outra, porque sempre tem contra-exemplos, porque sempre tem exceções. Então, por exemplo, por que bom não é prazer? Porque nem sempre o prazer é bom. Tem exceções, tem coisas que dão prazer e não são boas, não são dignas de serem buscadas. O bom é a felicidade. Tá, tem coisas que causam felicidade, mas não necessariamente são boas moralmente. Então sempre tem exceções. Você não consegue definir aquilo que é bom em termos de outra coisa. Fica uma questão em aberto. Então o bom, você não consegue definir ele em função de outra coisa.
Por isso, o bom não é uma propriedade ou um fato da natureza. Então aqui já fica mais claro pra gente, o bom não pode ser alguma coisa natural. Porque, por exemplo, se o bom for uma coisa natural, é o prazer. Então eu conseguiria dizer tudo que é prazeroso é bom. Mas não, tem exceções. Então você não consegue analisar o termo bom em função das coisas naturais. Então o bom é um fato natural? É um fato da natureza? Não é. E aí, bom pode ser definido em termos de alguma outra coisa? Bom pode ser definido em termos de alguma outra questão? Não, não pode. Então, bom é um fato que não é natural e que não pode ser reduzido a outras coisas. É um fato irredutível. Ele também é um fato que não pode ser analisado. Você não consegue pegar o conceito de bom e quebrar em partes e analisar as partes. Ele é indefinível, é uma coisa que não pode ser definida. Bom, portanto, é uma propriedade ou um fato irredutível, que não pode ser reduzido a outras coisas, e não é um fato natural. Isso a gente chama de argumento da questão aberta, pelo fato de que a questão sobre o que é bom é sempre uma questão aberta, ou seja, você não consegue definir bom em termos de outra coisa. Isso refuta, por exemplo, perspectivas que falam que o bom moral é um fato natural. Não é. Porque você não consegue definir o bom em termos de fatos naturais. Então o bom é um fato não natural. Não é um fato da natureza. Mas também é um fato irredutível. Você não consegue reduzir a outras coisas. Isso a gente chamaria de um fato abstrato, né? No sentido de que não é um fato físico, não é um fato natural, mas também não é uma coisa só da mente das pessoas. Como eu disse, o que é bom é objetivamente bom. Torturar uma criança por diversão não é bom porque uma pessoa acha, porque uma pessoa quer, porque uma pessoa tem uma certa opinião, porque uma pessoa tem uma certa crença. Não, é errado e pronto, ponto final. Mesmo que todas as mentes do planeta, do mundo, do universo pensassem que torturar uma criança por diversão é certo, torturar uma criança por diversão continuaria errado. Então é uma coisa que existe independente de nós. Existe independente de nós, mas não existe como um fato natural. Não ocupa lugar no espaço, não ocupa um lugar no tempo. O que é bom em qualquer lugar. Torturar uma criança por diversão é errado aqui na China, na Europa, em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar que exista vida inteligente. Também não é uma coisa sujeita ao tempo, não é como no passado era certo, agora é errado. Não, não muda. O que é certo e vai continuar sendo certo sempre. Então vamos pensar aqui, o bom é uma coisa que não pode ser definida, é uma coisa que não é um fato natural, é uma coisa que não depende das nossas mentes, ideias, opiniões e desejos particulares, é uma coisa que existe objetivamente, é uma coisa que, portanto, não é espacial, não é temporal, não é redutível a algo natural. Isso a gente chama de um objeto abstrato. E como é que a gente conhece o que é bom? Se aquilo que é bom é abstrato, não é um fato da natureza, eu não tenho como ver o bom com os olhos. Eu não tenho como tocar naquilo que é bom. Portanto, eu preciso ter um tipo de modo com que eu consiga capturar aquilo que é bom. Que modo é esse? A gente chama de intuição. A intuição é a disposição pela qual nós conseguimos alcançar a verdade sobre o que é bom. E aqui vai ficando um pouco mais interessante da gente pensar que vai ter toda uma discussão sobre o que é intuição, afinal de contas. E aqui vai ter vários debates. Nós vamos entender que a intuição envolve 3 elementos. Primeiro, a intuição pode ser pensada como uma faculdade. Nós temos uma faculdade, pode fazer parte da razão, mas existe uma habilidade, uma capacidade, uma disposição, uma faculdade, uma operação pela qual nós podemos intuir. Então existe uma faculdade da cognição humana que permite com que a gente capture, com que a gente compreenda, com que a gente alcance certas verdades que não são percebidas pelos olhos físicos, né? Pela visão do corpo. Segunda coisa, intuição é uma disposição, mas também é uma tendência que te inclina, é uma inclinação. Uma intuição é aquilo que te deixa inclinado a uma crença. É uma tendência, uma inclinação. Você tem uma intuição, nesse caso, quando você tem uma certa inclinação. E essa inclinação é uma inclinação de um tipo específico. É sui generis. Não é a mesma coisa que percepção, não é a mesma coisa que memória, não é a mesma coisa que outra imaginação.
a intuição é um tipo de inclinação que é própria, que tem o seu modo próprio. E terceiro, a intuição envolve uma crença. Então, a crença, por exemplo, de que torturar uma criança por diversão é errado. E aí vai ficando um pouco mais delicado aqui para a gente pensar que quando a gente fala de intuição, a gente pode estar usando o termo no sentido ambíguo. Às vezes a gente está falando da faculdade de intuir, às vezes a gente está falando da inclinação e às vezes a gente está falando da crença a qual nós estamos inclinados. De qualquer modo, é essa faculdade que tem uma inclinação a uma crença que seria aquela que possibilitaria com que a gente pudesse alcançar verdades morais, verdades no campo da ética. No entanto, fica a pergunta: será que todas as nossas intuições são confiáveis? Porque pode ter aqui alguma questão, né? A inclinação é uma coisa, a crença a qual a pessoa está inclinada é outra coisa. E essa crença sempre vai estar mediada por conceitos, por questões da cultura, da linguagem. Então, nós não podemos confundir a inclinação por si só com a crença. A inclinação por si só não é uma crença. A intuição como inclinação é só uma... Você está inclinado. Parece que é aquilo. Me parece que é isso. Mas a crença a qual você está inclinado é uma crença que vai estar atravessada pela linguagem, que vai estar atravessada pela cultura. E às vezes, por algum motivo, você pode estar inclinado a uma crença que não é verdadeira. E aí, então, quando a gente pensa em ética, os intuicionistas vão propor formas da gente poder lidar com essa possibilidade das nossas intuições nos enganar. E tem duas maneiras de lidar com isso. Uma primeira maneira é o chamado intuicionismo de senso comum, que é defendido pelo Moore, que é defendido pelo Michael Hilmer, que é defendido por alguns filósofos. O que a gente pode fazer para lidar com as nossas intuições? Vamos olhar quais são aquelas intuições de senso comum, que estão na cultura, e que são mais ou menos aceitas. Por exemplo, eu acho que todo mundo tem uma intuição de que torturar uma criança por diversão é errado, né? Talvez um psicopata seja uma exceção de que alguém que acharia diferente. Eu acho que todo mundo tem uma intuição de que enganar pessoas é errado. Acho que todo mundo tem uma intuição de que assassinar uma pessoa também é errado. Percebe que existem na cultura algumas intuições que a gente compartilha, de senso comum? E a gente tem algumas intuições então, de que falar a verdade é bom, de que enganar é errado, de que assassinar é ruim, mas de que promover a vida é bom, de que promover a justiça, a verdade, a bondade, a caridade é bom, mas que promover o adultério, o engano, a falsidade, o ódio perverso, tudo isso a gente culturalmente parece que é uma coisa que a maioria das pessoas ali concorda. Então alguns vão dizer que a gente deveria partir dessas intuições e depois ir fazendo um equilíbrio. Às vezes é chamado de equilíbrio reflexivo, né? A gente vai pegando e vai moldando assim, compara uma intuição com outra. Às vezes uma intuição meio que contradiz outra intuição. E aí às vezes você vai precisar revisar algumas intuições. E aí isso a gente chama de intuicionismo do senso comum. E por meio desse equilíbrio entre intuições, a gente vai tentando equilibrar as nossas intuições, que é o equilíbrio reflexivo, proposto por John Rawls, por exemplo. A gente vai equilibrando essas intuições e a gente vai depurando elas. Algumas a gente abandona, algumas a gente revisa. O Michael Hilmer, por exemplo, vai propor uma ideia que é chamada de conservadorismo fenomenológico ou intuicionismo revisionário. Ou seja, a gente parte das nossas intuições, daquilo que parece ser o caso, e a gente conserva essa intuição à medida em que ela vai sobrevivendo a certas refutações, a certos derrotadores. Então, a gente parte das nossas intuições e a gente vai tentando ver se é preciso revisá-las, se existem objeções, se elas contradizem alguma outra coisa. E se for o caso, a gente vai revisando ela. Se for preciso, a gente abandona. Então, a gente parte das nossas intuições e vai revisando, né? E aí a gente está autorizado, por isso chama conservadorismo fenomenológico, que a gente está autorizado a conservar as nossas intuições na medida em que ela vai não encontrando algum tipo de coisa que a contradiga, que a derrube. Então a gente parte das nossas intuições. O primeiro passo é falar assim: existem certas intuições morais, eu parto delas. E aí eu vou confrontar essas intuições com outras questões. E aí, na medida que eu for confrontando, eu posso ir revisando elas.
Existe uma outra perspectiva que é o intuicionismo axiomático, que é o intuicionismo, por exemplo, do Sidgwick, do Peter Singer e de outros autores, que eles vão entender que não devemos partir das intuições do senso comum. Nós devemos procurar por intuições autoevidentes, por intuições que sirvam de axiomas. E como a gente vai saber se uma intuição é autoevidente, conta como um axioma, ou uma intuição que é meramente enganadora? A gente precisa de critérios. Alguns critérios podem ser, por exemplo, o quanto essa intuição parece clara, o quanto outras pessoas que também são estudadas, que também têm um conhecimento moral refinado, concordam ou não com essas intuições, o quanto essas intuições são coerentes, o quanto essas intuições estão de acordo com a lógica, o quanto essas intuições já estão de acordo com aquilo que a gente entende ser o correto. Então nós não vamos partir das intuições do senso comum. Nós vamos partir das intuições que se mostram mais autoevidentes, mais claras, mais distintas, mais coerentes, que estão em acordo com as pessoas da área da ética que estudam essas questões. E nós também poderemos considerar intuições que não são explicadas meramente por ser uma questão cultural. Se você pega uma intuição, por exemplo, a intuição do o canibalismo é errado, parece que, se você vai para outras culturas, não é. Então, talvez a nossa intuição anti-canibalismo pode ser uma intuição que está, em certa medida, atravessada pela cultura. Existem intuições que talvez sejam que a gente tenha por causa de vieses psicológicos. Existem intuições que talvez a gente tenha por vieses da cultura, da psicologia, da evolução. Talvez algumas intuições tenham mais a ver com a questão da evolução. Por exemplo, talvez a intuição de que a homossexualidade é errada tenha a ver com uma questão evolutiva de que reprodução é importante para transmitir os genes da espécie. Então essas intuições que a gente olha para elas e fala, não, a raiz dela é cultural, a raiz dela é psicológica, a raiz dela é evolutiva, talvez não sejam tão confiáveis. Porque são intuições ali que já estão atravessadas por questões biológicas, por questões culturais. Então, a gente vai poder colocar na peneira essas intuições. E a gente vai buscar ficar com aquelas intuições que se mostram autoevidentes. E depois que a gente encontra essas intuições autoevidentes, a gente usa elas de axiomas. Igual na matemática. E é isso que eu queria que vocês entendessem. O intuicionismo, ele entende que a ética é uma coisa parecida com a matemática. Verdades matemáticas são fatos naturais? Não são. Ou geométricas. Verdades geométricas são fatos da natureza? Não são. Só que também é uma questão de opinião pessoal. Por exemplo, eu acho que 2 mais 2 é igual a 4. O João acha que 2 mais 2 é igual a 5. Nós dois estamos certos? Claro que não. 2 mais 2 é igual a 4, não importa a cultura, não importa o tempo, não importa o lugar. Mesmo que todo mundo no universo achasse que 2 mais 2 é igual a 5, essas pessoas estariam erradas. Como que a gente sabe então que 2 mais 2 é igual a 4? E aí o intuicionista vai dizer, é uma intuição. A matemática funciona como intuições. Alguns vão dizer que a matemática funciona parecido com o equilíbrio reflexivo. Outros vão dizer que a matemática parte de certos axiomas, tomados como autoevidentes. E é isso que os intuicionistas estão falando, que a ética se parece. A ética é como a matemática. As verdades da ética são como verdades matemáticas. Talvez as verdades da ética existam como fatos abstratos, ideias platônicas, é que não importa. O que importa é que a gente entenda que para o intuicionismo, a ética é uma coisa parecida com a matemática. E aí que tá. Faz sentido perguntar quem inventou que 2 mais 2 é igual a 4? Parece que é uma pergunta sem sentido, né? Parece que é um fato. 2 mais 2 é igual a 4. Ninguém precisa ter inventado, criado isso. Simplesmente é. Então a gente poderia perguntar quem que inventou que torturar uma criança por diversão é errado? Ninguém. Não precisa. Simplesmente é um fato. Assim como 2 mais 2 é igual a 4. Assim como um triângulo sempre tem 3 lados. Assim como a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Percebe? Então, se a ética for parecida com a matemática, a gente poderia se perguntar, será que precisa de ter havido um Deus que inventou a ética? É uma questão, né? Alguém precisa ter inventado que 2 mais 2 é igual a 4 para 2 mais 2 ser igual a 4? E a gente poderia perguntar, e é uma questão bem interessante, precisa de um Deus para falar que 2 mais 2 é igual a 4? Então Deus poderia dizer que 2 mais 2 é igual a 5?
Na mesma coisa da ética. Precisa de um Deus para falar que matar ou torturar por diversão é errado? Então quer dizer que se Deus dissesse que é certo, viraria certo? Será que a gente consegue definir bom como aquilo que é determinado por Deus? Então se Deus determina que é bom torturar crianças por diversão, então se torna bom? Mas isso, se a ética for igual à matemática, nem Deus pode mudar a ética, assim como nem Deus pode mudar a matemática. Quer dizer que Deus não existe se o intuicionismo estiver certo? Não é isso. Quer dizer que a ética não depende de Deus, assim como a matemática não depende de Deus. 2 mais 2 é igual a 4 e ponto final, é um fato. Torturar crianças por diversão é errado e ponto final, é um fato. E ninguém precisa ter inventado uma lei. Não, simplesmente é. Então, espero que vocês tenham entendido o intuicionismo e tenham entendido porque se o intuicionismo estiver certo, não necessariamente precisa haver um Deus para existir moralidade objetiva. Porque não necessariamente precisa haver um Deus para existir matemática, para existir geometria. Verdades matemáticas, verdades geométricas existem como fatos, que não precisam ter sido criados, ou inventados, ou determinados por um Deus. Da mesma maneira a ética. As verdades da ética são semelhantes às verdades da matemática, às verdades da geometria, às verdades da lógica. São verdades que estão dadas e que nem Deus poderia modificá-las. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.